Homem trai sua esposa e por vergonha dela ser gorda, diz para seus colegas de trabalho que ela é apenas sua funcionária. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Roberto e Magda, casados há 11 anos, enfrentam uma fase turbulenta em seu relacionamento. Magda, com 36 anos, sente que Roberto a deixou em segundo plano e que ele não se importa mais com ela. Juntos, eles têm uma filha de 12 anos, Luana, e uma história pessoal repleta de dificuldades. Desde pequena, Magda carregou o peso da rejeição. Aos 8 anos, uma tragédia marcou sua vida. Seu irmão mais novo, Paulo, com apenas 5 anos, morreu em um acidente. Enquanto brincavam empinando pipas na frente de casa, Paulo correu para o meio da rua, soltando a mão de Magda. Um carro em alta velocidade o atropelou, e o menino não sobreviveu. A tragédia foi um golpe devastador para a família, mas, em vez de receber apoio, Magda foi culpada pelos pais. Para eles, a culpa do acidente era dela, mesmo com sua idade tão tenra. A partir daquele dia, ela foi tratada como uma filha indesejada. Sua mãe constantemente lamentava a perda de Paulo, dizendo a Magda que, agora, não havia mais nada. Seu pai, por sua vez, a olhava com tristeza e desprezo. Com o tempo, Magda desenvolveu uma compulsão alimentar como forma de lidar com sua dor. Comer se tornou um escape para suas emoções reprimidas. Quando entrou na faculdade em outra cidade, longe da pressão familiar, Magda começou a comer menos e perdeu muito peso. No entanto, as memórias de sua infância, marcada por sobrepeso e desprezo, continuavam a assombrá-la. Ela nunca conseguiu se livrar completamente das cicatrizes emocionais deixadas pelos anos de bullying e rejeição. Agora, com a vida e o casamento enfrentando novos desafios, Magda tenta encontrar uma maneira de curar suas feridas do passado e reconstruir o relacionamento com Roberto, enquanto lida com o impacto duradouro das experiências que moldaram sua vida. Roberto cresceu em um ambiente de luxo, cercado por tudo o que poderia desejar. Apesar do amor incondicional dos pais, ele sempre sentiu que havia uma competição constante com seu irmão mais velho, Luiz, que era 4 anos mais velho. Luiz era o filho perfeito, elogiado pelos pais por suas boas notas e comportamento exemplar. Enquanto isso, Roberto, embora mimado, não percebeu como sua rivalidade com Luiz moldava sua vida. Para Roberto, o sucesso do irmão parecia injusto, como se algo que era seu por direito estivesse sendo dado a Luiz. Apesar de nunca ter sido hostil, Luiz sentia um desconforto em relação à constante rivalidade. Ele não revidava as provocações de Roberto, acreditando que a vida e os pais já se encarregariam de ensiná-lo o que precisava aprender. Luiz, sempre preocupado com o bem-estar do irmão, temia que Roberto teria dificuldades em encontrar alguém que suportasse seu temperamento. Quando Roberto conheceu Magda, Luiz pensou que o irmão tinha finalmente encontrado alguém que poderia entender seu lado mais complexo. Magda e Roberto se encontraram na faculdade de administração e imediatamente se conectaram, unindo suas experiências de dificuldades familiares. No início, Roberto hesitou em expressar seus sentimentos amorosos por Magda e, por anos, mantiveram uma amizade. Aos 37 anos, Roberto era um homem desejado e atraente, mas seu relacionamento com Magda era complicado. Magda, embora linda, não seguia os padrões tradicionais de beleza. Com seus cabelos escuros e cacheados e olhos castanhos claros, ela nunca se encaixou nos padrões convencionais de magreza. Juntos, eles enfrentaram seus desafios, e a conexão que construíram na faculdade se tornou uma base sólida para um relacionamento duradouro, apesar das sombras do passado de Roberto. Antes de conhecer Magda, Roberto teve vários relacionamentos amorosos, mas nenhum foi tão significativo quanto o que desenvolveu com ela. Magda não era a mais deslumbrante entre as colegas de faculdade, mas ela se destacou para Roberto por sua forma gentil e pelas longas conversas que compartilhavam. Aos poucos, o que começou como uma amizade se transformou em um romance. Quando Magda descobriu que estava grávida de Luana, a notícia caiu como um balde de água fria em Roberto. Inicialmente, ele ficou atônito, mas logo começou a aceitar a ideia de ser pai. Ele até imaginou ajudar Magda a perder peso depois do parto e talvez até a presentear com um banho de loja. Contudo, conforme o tempo passava, Roberto começou a hesitar sobre formar uma família com Magda, que sempre havia sido seu pilar de apoio durante a faculdade. Após a formatura, Roberto e Magda se casaram e se mudaram para uma casa que a família de Roberto havia oferecido. No início, o casamento parecia tranquilo, mas a gravidez de Magda trouxe à tona a insatisfação de Roberto com o peso dela. Sempre que ele olhava para ela com reprovação, Magda sentia-se angustiada e tentava comer menos. No entanto, a compulsão alimentar que ela havia lutado para controlar voltou com força.
Quando Roberto saía para trabalhar na empresa da família, a comida se tornou seu consolo em meio à incerteza e tristeza. A solidão de Magda só aumentava desde que eles se mudaram para a cidade da família de Roberto após o casamento. As poucas amigas que ela tinha feito na faculdade estavam longe, e agora, na cidade natal dela, Roberto raramente estava em casa. Em vez de passar tempo com Magda, ele se dedicava a barzinhos e saídas com amigos. A família de Magda se limitava a enviar mensagens esparsas durante os feriados, como o Natal, deixando claro que não tinham intenções de visitá-la. Quando ela tentava ligar para seus pais, ouvia que não esperassem nenhuma visita deles e que ela deveria cuidar do filho melhor do que cuidou do irmão mais novo. Próxima ao parto, Magda ligou para a mãe, pedindo ajuda com o bebê. A resposta foi cruel. A mãe disse que nem ao parto ela iria e ainda afirmou que Magda deveria ter percebido há muito tempo o desprezo dos pais por ela. A mãe também insinuou que Magda havia enganado Roberto com a gravidez e que ela se arrependeria, pois nenhum homem a amara de verdade. Essas palavras cortaram Magda profundamente. Ela sentiu uma pressão intensa na barriga e começou a se sentir mal sozinha e angustiada em casa. Magda decidiu ligar para o trabalho de Roberto. Para sua frustração, ele já havia saído há mais de 2 horas. Se tivesse ido direto para casa, ele teria chegado em 20 minutos, o que sugeria que ele não estava a caminho e não tinha planos de voltar tão cedo. A secretária, percebendo a urgência da situação, passou a ligação para Luiz, o irmão de Roberto. Ao saber que Magda estava caída no chão, com dores intensas e incapaz de se levantar, Luiz não hesitou. Ele largou tudo e foi socorrê-la imediatamente. Luiz permaneceu ao lado de Magda até o nascimento de Luana, que, infelizmente, chegou com problemas respiratórios e precisou ser entubada. Roberto só apareceu no hospital muitas horas depois, com um forte odor de álcool e perfume barato. O olhar de quem tinha passado a noite em uma farra não deixou dúvidas para Magda, que conhecia bem essa expressão. Com lágrimas nos olhos, Roberto pediu desculpas, prometendo mudar por ela. Enquanto isso, Luiz tomou a decisão de liderar a filial da empresa familiar em outro país, afastando-se dos problemas do irmão e da complicada situação de Magda. Meses depois do nascimento de Luana, Luiz começou a sentir um peso crescente em seu coração. Embora a família não soubesse de sua decisão de se afastar, Luiz estava lutando para esconder que seus sentimentos por Magda iam além da relação de cunhado. Enquanto isso, Roberto, que parecia estar se esforçando para mudar sua atitude, não manteve a boa conduta por muito tempo. Em menos de 1 ano, ele voltou a sair com outras mulheres e confessou que havia perdido a atração por Magda. Os anos foram implacáveis para Magda, que sentia como se estivesse vivendo um castigo interminável. À medida que Luana crescia, ela via seu próprio peso aumentar e a percepção de Roberto sobre ela se tornar ainda mais cruel. Apesar de ser uma mulher bonita, Magda estava presa à imagem negativa que seu marido tinha dela. Roberto não perdia uma chance de demonstrar seu desdém e a lembrava constantemente de que não era a esposa ideal. Desesperada para reconquistá-lo, Magda tentava de tudo. Comprava roupas novas e se arrumava com esmero, mas seus esforços eram sempre em vão. Em sua última tentativa, ela escolheu um vestido vermelho deslumbrante, na esperança de impressionar Roberto. Quando ele chegou em casa e a viu vestida para impressionar, a reação de Roberto foi cruel. Ele caiu na gargalhada diante da filha, rindo descontroladamente. Entre risos, Roberto finalmente conseguiu dizer que achava a tentativa de Magda de parecer bonita patética. Ele admitiu que, durante a faculdade, já tinha visto Magda com outros olhos, mas nunca a achou bonita o suficiente para um vestido como aquele. Roberto não poupava críticas, sempre com um tom que disfarçava sua crueldade como se fosse gentileza. Ele explicou que, no mundo, havia 2 tipos de mulheres, as magras e bonitas, que atraem todos os olhares quando usam um vestido vermelho, e as gordas e sem graça, que só provocam risos e desprezo. Para ele, Magda claramente fazia parte do segundo grupo. Luana, incomodada com as palavras do pai, tentou consolar a mãe, dizendo-lhe que ela era linda. Roberto, com um olhar de reprovação, corrigiu a filha, afirmando que mentir não era nada menos que uma grande falha. Ele ainda alertou Luana para torcer para ter a genética da família dele, ao invés de herdar os traços da mãe, sugerindo que só a sua aparência magra poderia salvá-la. Com lágrimas nos olhos e o coração partido, Magda ouviu a avalanche de ofensas. Sentiu a raiva crescer ao lembrar das palavras da mãe, que muitos anos antes, dissera que Roberto nunca a amara e que um filho não mudaria isso. Magda sempre acreditou que uma filha poderia conquistar o coração de Roberto, mas agora, parecia que nenhum outro homem jamais a amara, exceto sua filha. Luana sempre foi o porto seguro de Magda, oferecendo conforto em meio às constantes crueldades de Roberto.
Certo dia, o som insistente da campainha rompeu o silêncio da casa, e Magda, com uma mistura de ansiedade e esperança, correu para atender. Roberto tentou impedi-la, mas não conseguiu. Quando a porta se abriu, Magda mal pôde acreditar no que via. Luiz, o irmão de Roberto, estava à sua frente após quase 12 anos. O tempo apenas acentuou sua beleza, e o olhar de Luiz ao ver Magda em um vestido vermelho revelava uma surpresa e um sentimento antigo. Ele não esperava encontrar Magda tão diferente, apesar do peso que ela havia ganho. Seu primeiro comentário foi: "Você está linda." A presença de Luiz deixou Roberto furioso. Ele nunca pensou que seu irmão voltaria e, ainda mais, achava inaceitável que Luiz elogiasse sua esposa na porta de casa. Luana, cheia de curiosidade, observava Luiz com interesse. Quando ele entrou, olhou para a menina e comentou que, na última vez em que a viu, ela ainda era um bebê. Apresentou-se como seu tio e entregou a Luana um presente. Luana, sem rodeios, admitiu que não sabia muito sobre o tio Luiz, algo que Luiz já esperava, pois sabia que Roberto raramente falava dele. Luiz explicou à família que havia voltado para ajudar na administração da empresa. Com a filial internacional indo bem, ele havia treinado um funcionário confiável para gerenciá-la. Durante a visita, Roberto não conseguiu esconder seu descontentamento. Assim que Luiz saiu, Roberto desabafou com Magda, dizendo que acreditava que Luiz só havia retornado porque o pai deles o chamou de volta. A empresa enfrentava dificuldades, e o pai culpava Roberto pelos problemas. Roberto sentia que precisava provar que poderia superar Luiz, mesmo sem uma acusação formal. Magda pouco sabia sobre o trabalho de Roberto, já que ele raramente falava sobre o que fazia e nunca incluía em eventos sociais. Ela achava que esse comportamento vinha da vergonha que ele sentia dela, acreditando que a via como gorda e desajeitada. Mesmo sem entender todos os detalhes, Magda sabia que o sogro preferia Luiz de volta. Enquanto Roberto passava a maior parte do tempo em festas, frequentemente bêbado ou de ressaca, Magda lidava com as consequências de sua falta de foco. Para evitar que Roberto fosse reprovado na faculdade, Magda inicialmente ajudou como amiga e, depois, como esposa, desejando que ele se formasse. Embora nunca discutissem abertamente, ela sabia que seu marido não tinha compromisso nem direção. Na empresa, sua presença era quase inexistente, e o pai de Roberto, prestes a se aposentar, já havia demonstrado desconfiança quanto à capacidade de Roberto como sucessor. A volta de Luiz só aumentou a frustração de Roberto, que sentia que seu pai o estava substituindo. Com a irritação crescente, Roberto chegava em casa quase todas as noites embriagado, pronto para descarregar sua raiva em Magda. As coisas ficaram ainda mais tensas quando o pai de Roberto exigiu um relatório detalhado sobre os projetos que ele havia conduzido nos últimos anos. Roberto percebeu que o pai estava avaliando se ele seria um candidato adequado para a posição de diretor da empresa, temendo que Luiz, que havia feito uma pós-graduação no exterior, fosse o escolhido. Embora o pai ainda considerasse dar uma chance a Roberto devido ao vínculo familiar, ele se sentia ameaçado pela preparação de Luiz. Sem confiança nos colegas de trabalho para ajudá-lo com o relatório, Roberto lembrou-se de que Magda, sua esposa, tinha formação em administração e havia trabalhado na faculdade. Ele pediu ajuda a ela, mas ao invés de mostrar gratidão, atacou-a, dizendo que, já que nunca seria a esposa perfeita, pelo menos poderia servir como uma assistente útil. Magda, embora profundamente ferida, decidiu ajudar seu marido da melhor forma possível, alimentando a esperança de que ele reconheceria e valorizaria os momentos que haviam compartilhado durante a faculdade. Roberto entregou a Magda os documentos essenciais e saiu, dizendo que precisava resolver alguns problemas pessoais. 2 horas depois, Magda descobriu que, na verdade, Roberto estava se divertindo em vez de trabalhar. Apesar da decepção, Magda não deixou a raiva tomar conta. Em vez disso, mergulhou na tarefa com determinação e se surpreendeu ao descobrir que suas habilidades estavam intactas, fruto dos anos de experiência e aprendizado. À medida que trabalhava, Magda notou que algumas contas não batiam. Inicialmente, pensou que poderiam ser erros simples, mas logo percebeu que se tratavam de desvios financeiros. A conclusão era clara: Roberto não procurou ajuda dos colegas porque sabia que eles compartilhavam a mesma visão negativa sobre sua competência. Ele provavelmente acreditava que Magda não detectaria os desvios ou, se os encontrasse, não os denunciaria, subestimando a sua capacidade. Sabendo que Roberto confiava que ela não o denunciaria, Magda preparou o relatório de maneira a ocultar os desvios. Apesar da decisão, uma sensação de culpa dominou. Seu sogro, que sempre fora um pai exemplar para Roberto, não merecia essa traição. Por isso, Magda manteve uma cópia do relatório original, que revelava as irregularidades, enquanto entregava a versão corrigida para Roberto. Na madrugada, Roberto chegou em casa, visivelmente embriagado e com o rosto vermelho.
Encontrou Magda prestes a se preparar para dormir e perguntou se o relatório estava pronto. Magda confirmou e apontou o documento sobre a mesa do escritório, sugerindo que ele apenas colocasse o material na pasta e o entregasse no dia seguinte. Roberto, com um olhar de desprezo, questionou se ela achava que tinha feito um bom trabalho. Depois de examiná-la de cima a baixo, fez um comentário cruel, dizendo que pelo menos ela tinha alguma utilidade, caso contrário, teria sido um desperdício total de seu tempo. Ele ainda a insultou, chamando-a de feia e desajeitada, insinuando que sua única função era ajudá-lo. Naquele momento, Magda compreendeu que a atenção de Roberto era algo que ela jamais recuperaria. Na manhã seguinte, Roberto acordou tarde e imediatamente começou a gritar com Magda, culpando-a por não tê-lo acordado na hora certa. Magda, com uma calma resignada, explicou que havia tentado acordá-lo por 1 hora, mas ele estava em ressaca e não se levantou. Ignorando as acusações, ela escolheu permanecer em silêncio. Roberto, depois de engolir o café rapidamente, saiu correndo para o trabalho. Ao chegar à empresa, percebeu que havia deixado o relatório preparado por Magda sobre a mesa do escritório. Em pânico, ele ligou para casa e exigiu que Magda levasse o documento imediatamente, alegando urgência. Sem tempo para trocar de roupa, Magda apanhou o relatório, colocou-o em uma pasta, chamou um táxi e se dirigiu para a empresa. Quando Magda chegou à empresa, encontrou Roberto impaciente e visivelmente irritado, esperando do lado de fora. Ela se aproximou, entregou o documento e notou que alguns colegas de trabalho de Roberto estavam por perto. Eles acenaram e sorriram, curiosos para saber se ela era a esposa dele. Roberto, claramente constrangido, apressou-se em responder que Magda era apenas uma funcionária, ignorando o que ela estava ouvindo. Para ele, a esposa de um dos donos da empresa não poderia ser aquela mulher desleixada e despenteada. Temendo que Magda revelasse a verdade, Roberto ordenou que ela voltasse para casa, alegando que ela tinha muitas tarefas domésticas à sua espera. Magda, profundamente magoada, chorou em silêncio enquanto Roberto virava as costas e retornava ao trabalho. Enquanto Magda caminhava em direção ao ponto de táxi, Luiz, que havia observado toda a cena, apareceu de repente. Percebendo o desconforto dela, ofereceu uma carona. Magda, envergonhada, explicou que estava saindo da empresa porque não se sentia apropriada para ser reconhecida como a esposa de um dos donos. Luiz, com um olhar sincero, garantiu que, se ela fosse sua esposa, jamais a trataria daquela forma. Embora ela achasse que ele estava apenas sendo gentil, suas palavras trouxeram um alívio inesperado. 1 semana depois, o relatório elaborado por Magda surpreendeu o pai de Roberto, que decidiu dar ao filho uma nova responsabilidade na empresa. Roberto, percebendo que precisava fazer mudanças para não perder sua posição, decidiu que a primeira alteração seria sua relação com Magda. Ao chegar em casa numa noite, ordenou que ela arrumasse suas malas e saísse, alegando que havia se casado com uma mulher mais bonita e refinada. Para ele, Magda havia se tornado um empecilho e não podia continuar sendo a esposa de um dos proprietários com aquela aparência. Magda tentou argumentar, pedindo a Roberto que não a deixasse sem destino, sem dinheiro e sem perspectiva. Anos de dedicação ao lar e à família a haviam afastado de seus pais e do mercado de trabalho. Mas Roberto, indiferente, respondeu que esse problema não era dele. Luana, ouvindo a discussão, interrompeu, exclamando que o pai não tinha o direito de tratar a mãe daquela forma. Roberto, determinado a encerrar o casamento, mandou a filha ficar em seu lugar e não perturbar. Luana, com firmeza, disse que se a mãe não era bem-vinda, ela também não ficaria. Pegando a mão de Magda, declarou que ambas iriam embora juntas. Embora a atitude da filha a tenha surpreendido, Magda se preocupava com um futuro incerto. Ela tentou mais uma vez convencer Roberto a reconsiderar, mas ele a tratou como se fosse uma mera funcionária sem valor. Luana então revelou que o tio Luiz havia deixado um número de telefone, caso precisassem de ajuda. Aproveitando a oportunidade, Luana enviou uma mensagem para Luiz, explicando a situação. Solidário, Luiz encontrou Magda e Luana na rua de trás da casa, para que Roberto não soubesse que estava ajudando. Com apenas suas roupas e algumas lágrimas, Magda e Luana subiram no carro de Luiz. Magda chorou, lamentando-se por não entender por que ninguém parecia gostar dela. Luiz, tocado pela situação, a consolou, garantindo que ela era uma pessoa incrível e que nunca deveria duvidar disso. Luiz levou Magda e Luana para sua casa e pediu desculpas pelo ambiente desorganizado, explicando que ainda estava se ajeitando após seu retorno à cidade. Magda, grata pela ajuda, decidiu secretamente organizar a casa e procurar uma forma de sustentar a si mesma e a filha. Naquela noite, optaram por pedir comida de um restaurante local. No dia seguinte, Magda aproveitou o que encontrou na geladeira de Luiz e preparou um almoço caprichado.
Quando Luiz chegou em casa e viu a mesa impecavelmente arrumada, ficou surpreso. Observando Magda, ele se perguntava como seu irmão Roberto não valorizava uma mulher tão dedicada e talentosa. Magda passou os meses seguintes cuidando da casa de Luiz e procurando trabalho. Apesar de ter um diploma universitário, a falta de experiência a impedia de conseguir um emprego. Uma noite, ao encontrar Luiz ocupado com trabalho, Magda se ofereceu para ajudar. Ele ficou tão impressionado com suas habilidades que fez uma proposta, que ela se tornasse sua assistente. No início, Magda ficou animada com a proposta de Luiz para trabalhar como assistente, mas logo se deu conta de que ainda estava escondida em sua casa. O medo de que Roberto descobrisse seu paradeiro e nutrisse ainda mais ódio por Luiz a deixou ansiosa. Para aliviar suas preocupações, Luiz sugeriu que ela trabalhasse remotamente. Ele ofereceu um salário justo e manteve o cargo em sigilo até que Magda se sentisse confortável para torná-lo público. Com o passar dos meses, Magda descobriu uma verdadeira paixão pela administração e sentiu-se muito mais segura. Ela iniciou terapia, trabalhou questões pessoais relacionadas à alimentação, emagreceu e comprou roupas novas com o dinheiro do trabalho. Apesar de ter condições para alugar um apartamento e se mudar com a filha, Magda hesitava em deixar a casa de Luiz. Algo a fazia sentir que estava atrapalhando, embora não soubesse exatamente o que. Magda começou a se preocupar com a possibilidade de Luiz querer se casar com outra pessoa. A ideia de ter duas hóspedes poderia atrapalhar seus planos, e isso a incomodava cada vez mais. Quando percebeu que estava apaixonada por ele, decidiu que precisava ir embora. Porém, Luiz a surpreendeu ao revelar que estava prestes a deixar a casa dela. Ele confessou que sempre a amou, mas nunca quis prejudicar o irmão. Luana, já apegada a Luiz como uma figura paterna, apoiou a decisão do casal de começar um relacionamento. Magda então aceitou o cargo de assistente de Luiz na empresa, dando início a um novo capítulo em sua vida. Roberto, ao saber que o irmão havia contratado uma nova assistente, ficou chocado ao ver que era sua ex-esposa. Atônito, ele não conseguia acreditar que a mulher que ele considerava feia e desleixada estava agora tão elegante. Roberto não hesitou em expressar sua indignação, afirmando que a contratação de Magda era um absurdo. Ele a considerava inexperiente e inadequada para uma empresa de grande porte, alegando que Luiz a havia contratado apenas para provocá-lo. Magda decidiu dar a Roberto a resposta que ele realmente merecia. Com um olhar firme, lembrou a Roberto como ele havia confiado a ela a tarefa de preparar um relatório essencial para sua promoção. Se Magda fosse realmente tão despreparada, ele nunca teria pedido nada a ela. Roberto ficou sem palavras. Então, Magda revelou que havia descoberto desvios de dinheiro na empresa por parte de seu ex-marido. Ela apresentou a prova usando o arquivo original do relatório, que havia salvo em seu e-mail. O pai de Roberto não hesitou e demitiu o filho imediatamente ao saber da fraude. Mais tarde, Magda e Luiz se casaram e tiveram um filho, Paulo, em homenagem ao irmão falecido de Luiz. Magda continuou a crescer na empresa, eventualmente alcançando o cargo de diretora, fechando um ciclo de desafios e conquistas. Espero que você tenha gostado dessa linda história. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.